Sobre a partida de ontem na Vila e outras partidas da 16ª rodada, eu converso com o Ted Sartori, o jornalista do Santa Portal. Ted, boa noite, obrigado. Viu? Boa noite, Irineu. Obrigado. Esses 3 pontos vão fazer falta no final, você diria, Ted? Olha, é o tipo de jogo que, avaliando a campanha, dependendo do que o Santos fizer lá na frente, vão fazer muita falta sim, porque era o tipo do jogo para o Santos ganhar e ganhar bem. Ainda mais pelo primeiro tempo que fez, um primeiro tempo espetacular. Começou ganhando bem, né, Ted? Sim. Todo mundo diria que vai virar 6. Exatamente. Virou 3, vai ganhar de 6. Um jogo que começa antes dos 10 minutos, já estava 2-0, um gol a 1 minuto e outro aos 9, quer dizer, e depois o Eduardo Sacha fez mais um aos 31, quer dizer, não tinha como apostar em outra coisa, né? E fora as chances perdidas também. Bom, chegou a marcar o 4º gol logo no começo do segundo tempo, que foi anulado pelo VAR. Foi anulado até com justiça, por impedimento. O Jean Mota, que entrou depois também, teve uma chance incrível, poderia ter feito o 4º gol também, já ir matado, aí já seria 4-2, né? Já estava 3-2 naquela altura. Quer dizer, o Fortaleza fez, apesar de ter feito os 3 gols, é curioso, o Fortaleza no primeiro tempo praticamente não atacou, no segundo tempo também teve a chance dos gols, é verdade, fez o que tinha que fazer. Mas eu acho que foi mais de postura do Fortaleza no segundo tempo, né? Sim, eu acho que foi um pouco de postura do Fortaleza e um pouco de pouca postura. Que avançou a marcação, começou a fazer aquela marcação, pressão na saída de bola do Santos. Exatamente. O Santos é curioso que quando acabou o primeiro tempo, o Santos já parecia até natural administrar um pouco o 3-0. Só que voltou para o segundo tempo, não voltou do mesmo jeito. Não dá para ficar administrando um jogo mais 45 minutos, né, no caso. É muito pouco ao gol que o Jean Mota perde aí. Estava 3-2, quer dizer. Chutou na cara do goleiro. Uma dessa e... Bom, favas contadas, né? A gente fica conjecturando só aqui. Exato, agora poderia agora ser, foi, né? talvez, mas não foi o que aconteceu. Agora, o Aguilar tem falhado demais, o Aguilar, não tem, Ted? Demais. Ele já está... O crédito dele, se ele tinha algum crédito com o São Paulo... Abusou da conta já, né? Já abusou. Já teve contra o São Paulo recentemente, fora os jogos lá de trás. Mas para ficar em 2 exemplos recentes, o São Paulo, que ele fez um pênalti também tão bizonho quanto esse de ontem, e também ele escorregou também mais ou menos de forma semelhante. A diferença é que contra o Fortaleza foi dentro da pequena área. Quer dizer, eu acho que o Aguilar... Que tropeça na bola, uma coisa estranha, né? Negócio estranhíssimo. Eu acho que ele estava indo em direção ao gol, quando ele viu a bola, ele quis sair da bola e a bola já estava no pé dele, no joelho, ficou uma coisa meio estranha. Eu acho que está na hora, como se diz por aí, do Aguilar tomar um chá de banco, né? O Vitor Ferraz também não foi bem ontem, o próprio Jean Mota também não entrou tão bem. E o Everson, goleiro? Não teve culpa nos gols, mas... Mas eu acho que o Everson aí é o menos culpado aí. Acho que foram gols circunstanciais, acho que são gols que aconteceram por falhas do time mesmo e não dele, né? Ele não mereceria, por exemplo, sair do time por causa disso, não, isso eu não acredito. Bom, em qualquer mesa de bate-papo aí esportivo, o prognóstico é de que o Santos venceria o Fortaleza, coisa que já não aconteceu, empatou. Era só saber o placar. Exatamente. Né? E contra a Chapecoense também. Só que depois desse resultado, a gente também fica com o pé atrás agora. O que dá para esperar dessa partida contra a Chapecoense? O jogo é lá, né? O jogo é lá, exatamente. E o Santos tem 2 baixas, né? Até por suspensão. O Jorge, lateral esquerdo, jogou muito bem ontem, já não vai jogar. De novo, né? O Marinho, exatamente. O Marinho, atacante, começou jogando ontem, começou bem, inclusive também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quer dizer, é um jogo que... ele, por ser em Chapecó, teria algum tipo de complicação, mas ele ganha um pouco mais de complicação em razão do que aconteceu ontem, né? O Santos tem que tomar muito cuidado para, de repente, não colher mais um empate e, na melhor das hipóteses aí, digamos assim, e ter problemas aí na liderança, mais problemas. E depende também do que a Chapecoense vai fazer hoje contra o Botafogo, né? Joga daqui a pouco contra o Botafogo, né? Tem isso. Aliás, lá no Rio de Janeiro. Bom, falar um pouquinho do Flamengo, que está jogando bola, hein? Está dando gosto de ver também as partidas do Flamengo, venceu o Ceará ontem, o Ceará não jogou mal, jogou uma boa partida e mesmo assim o Flamengo venceu com uma certa facilidade, eu diria. Foi 3-0, né? E belos gols, né? Esse do Pablo Mari foi o primeiro, né? Nada supera o terceiro que a gente vai ver daqui a pouco, que foi do Arrascaeta. O gol talvez o gol do campeonato, né? Olha, é porque uma bicicleta quase de fora da área, né? Dá uma bicicleta, o jogador dá uma bicicleta já é uma coisa difícil. Ainda há uma certa distância. Ele está na linha da grande área praticamente. Exato, na entrada da grande área, olha só. Olha lá. Como ele vira. E essa é uma bicicleta mesmo, sim, um movimento... É de uma bicicleta mesmo, né? Prêmio Puskás para o Arrascaeta? Olha, é um forte concorrente, viu? É um forte concorrente. Tem que mandar lá para eles, né? Tem que mandar essa dica. Bom, o Flamengo está encaixando cada vez mais o jogo e assumiu com essa vitória
a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma briga, acho que daqui para frente, né? Ah, sim, o Palmeiras, Flamengo. O Palmeiras. E o Santos vai depender de não dar esses vacilos, né, Ted? Também tem isso, porque é o que eu venho falando. Se o Santos antes se preocupava com a chegada do Palmeiras, ele tem que se preocupar mais ainda com o Flamengo, com o São Paulo, embora o São Paulo tenha perdido, mas a coisa também... só não complicou mais por causa disso também, né? Que Também. o São Paulo acabou perdendo, né, pro A pessoa Vasco. se ganha também? O Santos Tinha embolado mais ainda, né? Muito mais. O Atlético Mineiro, né, também perdeu. Perdeu para o Bahia, exatamente. Bom, vamos de Corinthians. O time perdeu uma ótima chance também de encostar mais no líderes, jogando talvez com o pior time do campeonato, né? Que o Avaí não ganhou de ninguém até agora no campeonato. E uma coisa que ninguém entendeu, o Carille levou um time reserva para enfrentar o Avaí e acabou empatando em 1-1, saiu perdendo de 1-0, né? Ele saiu perdendo de 1-0 e o jogo foi tão ruim quanto a campanha do Avaí, né? Um jogo muito ruim, o Avaí que ainda não Sofrível, venceu. Não, foi uma partida sofrível, né? Sofrível. Aquele empate para... Eu digo que é aquele empate para você ir dormir mais cedo, sabe? Se você queria ver o jogo, abandona o jogo no meio, porque o jogo foi muito ruim. Bom, a gente já citou aqui, o São Paulo se deu mal, né? Foi jogar no Rio contra o Vasco, acabou perdendo por 2-0. O professor Luxemburgo parece que está dando uma ajeitada no Vasco, ele né? está aos poucos aí dando um jeito. Nem o Vasco também se prevaleceu. O Luxemburgo ganhou de 19 dos últimos 24 pontos que ele disputou. Exatamente, uma recuperação. O Vasco vem numa recuperação muito grande, até por jogar em casa também, são pontos importantes para o Vasco. O problema é o que aconteceu com a torcida se de repente esses pontos não vão, de repente, parar no tapetão. A torcida com gritos homofóbicos, né? Mais uma vez, O lamentavelmente. pessoal não acredita, né? Aquela coisa, né? Regra já está valendo, o time pode perder ponto. Será que o STJD pode dar algum tipo de notificação ou baixar uma nova orientação em relação a isso? Pois é, então, o Anderson Daronco, que era o árbitro do jogo, relatou na súmula, né? Inclusive foi conversar com o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo pediu para que as arquibancadas, os torcedores parassem, né? E na nova regra é isso. O STJD pode tirar pontos em caso de gritos homofóbicos, confirmado tudo. Pode perder os 3 pontos dessa vitória, inclusive, né? E se acontecer de novo, é o dobro. Vamos esperar para ver, né? Porque também... Se essa lei pega, né? A gente sabe que aqui existem normas para não serem cumpridas, né? Apenas no papel, né? Então... Bom, o Palmeiras jogou na rodada por causa do jogo de volta das quartas de final da Libertadores amanhã contra o Grêmio. E a partida que falta contra o Fluminense vai ser disputada só no dia 10 de setembro. Tá longe. E era uma partida também que, se o Palmeiras tivesse jogado, né? Também, de repente, o Palmeiras poderia ganhar, jogava em casa. Todo mundo lá no bolo, né? O bolo ia ficar mais embolado do que já está. Já faz um tempo que a gente não vê um campeonato brasileiro assim, não é, Ted? Muitos anos, né, Irineu? A gente vê disputas no Campeonato Brasileiro, mas com times de nível técnico, às vezes, discutível. Agora você vê uma disputa na parte de cima. Sempre tem um que dá aquela arrancada, né? E se também, desgarra da... Também, mas agora você vê uma disputa com vários times, pelo menos 3 ou 4 times, de nível técnico muito bom. Você vê um campeonato nivelado por cima, porque muitas vezes você vê disputa no Campeonato Brasileiro, mas o nivelamento um pouco por baixo. Tomara que cada vez mais seja assim, né, Télio? Exatamente. Para a gente ter mais... É bom ver o Santos jogar, é bom ver o Flamengo jogar agora. Sim, muito. O Palmeiras tem potencial para jogar melhor do que joga, ainda. Apesar de estar conquistando as vitórias, mas a gente esperava... De repente um poderio maior do Palmeiras e tem outros. A gente esperava, antes do campeonato, quem apostaria de repente que o Santos, por mais que o torcedor santista acredite, mas quem esperava que brigasse lá em cima, até o próprio Flamengo, às vezes em alguns momentos também tem essas dúvidas, né, em relação ao Flamengo. Quer dizer, o Palmeiras está provando que não é, o dinheiro também não é tão soberano assim. Pena que o Grêmio meio que deixa de lado, né, o Campeonato Brasileiro e acaba priorizando a Copa do Brasil. Vamos ver depois e Libertadores de amanhã, também, né, claro. O que vai acontecer com o Grêmio também, com o Palmeiras. Bom, Ted, mais uma vez, Neymar é assunto, né? Fica cada vez mais difícil a saída dele do Paris Saint-Germain, ainda nessa janela de transferência, né? Só complica, né? Cada dia que passa. Ele é mais uma situação complicada que o Neymar se envolve, né? E agora, o dono do Paris Saint-Germain, né? Ele já, o Le Monde publicou essa notícia hoje, que ele já conversou com a diretoria, com o presidente do Paris Saint-Germain, com o Leonardo, que é o diretor esportivo, que ele não quer que venda o Neymar. Não quer que venda? Não quer que venda. Bom, então se ele não quer que venda... Agora, então, se o dono não quer, quer dizer, agora não, só se alguém pagar a multa, que me parece inviável, né? Exatamente, mas agora eu me pergunto, Irineu, como é que você vai pôr o Neymar de volta para jogar normalmente
é uma torta de climão, né? Alguém Mas já vamos disse. combinar também, né, Ted? Ele se colocou nessa situação, né? O próprio Neymar, né? É responsabilidade dele, né? Quer dizer, agora ele não vai sair do Paris Saint-Germain, mas também não tem clima nenhum para continuar jogando lá, né? Nenhum. E ainda ele ainda leva vantagem, digamos assim, para voltar a jogar, digamos assim, porque há dois contundidos, dois atacantes contundidos, incluindo um deles o Cavani. Quer dizer, o técnico do Paris Saint-Germain vai ter que acabar colocando à força. Mas vamos ver, né? Mas acho que vai ser uma grande vaia da torcida. Nossa, hein? total. Que clima que o Neymar vai encontrar. Que desagradável um jogador Nem que tinha ficou no banco. pretensões de ser o melhor do mundo ter que passar por esse tipo de situação. Né? Eu acho que essas pretensões, inclusive, acho que em função desse comportamento, às vezes dentro de campo dele, acho que ficam cada vez mais distantes, infelizmente. Bom, só para a gente terminar, falar do Parapan, os Jogos Paralímpicos de Lima, lá no Peru, não é, Ted? Tem o Brasil disparado em primeiro lugar no quadro de medalhas. Festival de medalhas, né? Que bom, né? Que bom. O Carlos Farrenberg, para-atleta aqui da Unisanta, foi medalha de ouro ontem nos 100 metros classe S13. Exatamente, é para atletas com baixa visão, né? Ele completou essa distância em 55 segundos, 34. E foi um grande resultado, né, para o Farrenberg. Eu fiquei muito emocionado quando eu o via no pódio, até a gente mostrou a imagem dele sorrindo, né? A alegria, aliás, a alegria dos atletas que disputam o Parapan, que conseguem medalhas e até que não conseguem, é uma coisa que é um sentimento que contagia a todos, né? Porque todos têm problemas, às vezes não tem um braço, às vezes tem pouca visão, às vezes não tem uma parte da perna. Você vê a superação, a luta para chegar no lugar mais alto do pódio, isso é muito bonito. É o esporte, né? É isso que faz parte, isso que move o esporte. Né? Parabéns para o Farrenberg, mais um atleta da natação que é mais do que vencedor aqui da Universidade de Santa Cecília. Não é, Com Ted? certeza. Obrigado, viu, pela